Vivemos em um tempo em que tudo acontece rápido demais. As pessoas querem respostas imediatas, soluções instantâneas e resultados sem processo. A pressa se tornou normal, mas nem tudo que é rápido vem de Deus. Somos diariamente bombardeados por opiniões, conselhos, notícias e expectativas. Vozes externas tentam nos conduzir, enquanto o coração luta para discernir qual caminho seguir. Diante desse cenário, uma pergunta precisa ser feita com sinceridade. Para onde estão voltados os nossos olhos? Para Deus ou para as circunstâncias que nos cercam? A Bíblia se apresenta como o livro mais exato que existe, não apenas por seus registros históricos, mas pela precisão espiritual de seus princípios, que atravessam gerações sem perder a verdade. Quando estudamos a palavra, algo acontece dentro de nós. Nossos olhos espirituais se abrem e passamos a discernir o que é verdade e o que é mentira neste mundo que jaz no maligno. O Salmo 123 nos apresenta uma imagem poderosa. Servos atentos às mãos de seus senhores, esperando sinais, direções e ordens para agir. No contexto bíblico, o servo não encarava o rosto do Senhor. Olhar diretamente poderia ser interpretado como afronta ou rebeldia, e isso poderia custar a própria vida. Por isso, os olhos ficavam fixos nas mãos. Era dali que vinham os comandos, o sustento e a permissão para agir. Atenção às mãos era questão de sobrevivência. Essa imagem revela um princípio espiritual profundo. Quem depende, observa. Quem confia, espera. Quem serve, não age por impulso. Da mesma forma, Deus nos chama a manter os olhos atentos a Ele, não apenas em momentos difíceis, mas continuamente, em toda circunstância da vida. Quando tiramos os olhos de Deus, algo sutil acontece. O fluxo espiritual é interrompido. Não percebemos imediatamente, mas os frutos começam a cessar. É como em uma quadra de basquete. Quando a bola sai de jogo, o tempo para. O placar congela. Nada avança até que a bola volte ao jogo. Assim é a vida espiritual. Quando o foco sai de Deus, o progresso para. As decisões ficam confusas, o coração se inquieta e a direção se perde. Ao desviarmos o olhar do Senhor, deixamos de perceber o que Ele já está fazendo. Deus continua agindo, mas nossos olhos não enxergam. Plantações estão sendo preparadas, sementes estão germinando, processos estão em andamento, mas quem não olha para Deus não percebe o mover dele. Toda colheita tem tempo certo. Quando não é feita no tempo adequado, o que deveria gerar bênção passa a gerar prejuízo. A Bíblia demonstra essa verdade de forma clara na história registrada em Gênesis 16, envolvendo Abrão, Sara e Agar. Diante da demora da promessa, surge uma solução humana para um plano que era divino. A ansiedade tenta ocupar o lugar da fé. O erro não foi conversar ou refletir, mas decidir sem buscar a orientação e a autorização de Deus. A pressa sempre atropela o propósito. Deus já havia falado claramente que o herdeiro seria gerado por Abrão. A promessa estava definida, o tempo de Deus ainda estava correndo. Quando o homem tenta acelerar aquilo que Deus prometeu, as consequências aparecem: conflito, dor, desordem e feridas emocionais. Mesmo assim, a fidelidade de Deus permanece. Ele cumpre suas promessas, pois sua palavra não depende da perfeição humana para se realizar. Após essa decisão, a Bíblia mostra que Deus permanece em silêncio por 13 anos. O silêncio de Deus também ensina e trata o coração. Deus não abandona, mas permite que o ser humano experimente as consequências de suas escolhas, aprendendo no processo. Em Gênesis 17, Deus volta a falar. Ele reafirma a aliança, renova a promessa e mostra que seu plano nunca foi cancelado. Isso nos ensina que errar não anula o propósito, mas obedecer acelera o cumprimento daquilo que Deus prometeu. Manter os olhos em Deus é confiar no tempo, no processo e na direção dele, mesmo quando tudo parece silêncio. A verdadeira postura espiritual
é a dependência total. Quem mantém os olhos em Deus não perde a colheita, não perde o propósito e jamais perde o caminho.